Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas práticas. Conforme o combinado, nós temos 8 aulas práticas que ficaram restando para que o semestre seja concluído e para que vocês não sejam prejudicados e a gente consiga entregar a nossa disciplina de acordo com o que está no plano de político-pedagógico da instituição e do nosso curso de educação física, né? Então, nós temos ainda, já fizemos a primeira aula na quinta-feira, nossas aulas práticas, as 8 aulas, se darão às quintas e aos sábados. Hoje nós iniciaremos a primeira aula ao sábado, contemplando a segunda dessas aulas práticas, né? E antes de começar, queria passar um recado para vocês. Sei que alguns já fizeram a prova da nossa disciplina, que é Blended, né? DIB. E durante esse processo a gente tem percebido que em todas as provas interativas e as Blended, algumas dúvidas foram frequentes, né? Alguns alunos até me procuraram, outros procuraram o TREF e os demais professores, né? Então, é importante ressaltar 3 pontos, sendo o primeiro a duração da prova, lembrando que a prova vocês tiveram o link aberto desde quinta-feira, dia 4, o link da prova estará disponível até quarta, que é dia 10. Então, ao acessar o link, vocês escolhendo a melhor hora, o melhor momento para realizar essa prova, a partir do momento que você iniciar essa prova, a gente tem um tempo limite de 3 horas para a conclusão dessa prova. Caso você mude de tela com a prova aberta, o acesso à janela da prova será encerrado e você vai precisar fazer um novo login para continuar realizando a prova, né? Então, você precisa ficar na tela da prova em andamento, né? E a terceira pergunta é como fazer caso a conexão caia, né? Caso a internet caia, aconteça alguma coisa ali, né? Vocês não serão prejudicados, né? O sistema vai salvar tudo aquilo que você já fez até o momento. E aí, mesmo assim, se caiu faltando ainda 2 horas para o término da prova, né? Contemplando aquelas 3 horas para a realização da prova, esse tempo ele continuará valendo, né? E aí, caso aconteça alguma coisa muito grave, né? Aí a gente pede que vocês entrem em contato com o coordenador, no caso o TREF, né? Para que a gente consiga solucionar esse problema, né? Sei que eu tenho acompanhado aqui, tem alguns alunos que já fizeram a prova, acho que quase metade da nossa turma, e a outra metade ainda está esperando para realizar. Enfim, para aqueles que não fizeram a prova ainda, fica aí essas dicas, né? E o desejo meu de que vocês realizem uma boa prova. Para aqueles que já realizaram a prova, caso tenha alguma outra disciplina blended ou interativa, totalmente interativa, que não realizou a prova ainda, é mais um toque aí para vocês conseguirem realizar a prova e sem ser prejudicado, né? Bom, dito isso, hoje a gente vai iniciar a nossa aula e vai focar nessa aula com o vídeo o segundo vídeo do AVA, né? Creio que esteja projetado aí para vocês.
o segundo vídeo da série de 8 vídeos. Relembrando, nós abordaremos em cada aula prática das 8 que nós temos, a gente vai focar em um desses vídeos, né? Então, na aula 1, a gente focou no vídeo 1, falamos bastante sobre o vídeo 1, o quanto esses alunos, num processo de iniciação esportiva, né? A primeira aula ela foi focada em aproximar o gesto esportivo do voleibol, né? Trazer a especificidade do voleibol. O professor, na montagem da sua aula, para aproximar os alunos dessa aula, ele pediu que eles bolassem algumas atividades, e aí as atividades que foram realizadas envolviam saltos, envolviam o manejo da bola, né? Não necessariamente com os movimentos específicos do voleibol, alguns jogos adaptados, né? Um handball sem o arremesso, né? Com a cortada, a realização da cesta de basquete, o ato do arremesso, ao invés de ser o arremesso do basquete, com o toque do vôlei, né? Então são algumas adaptações. Nós vimos o mini voleibol, que principalmente nesse âmbito de iniciação esportiva, com crianças e adolescentes, é uma alternativa interessante, respeitando, obviamente, o nível de desenvolvimento, de maturação desses jovens, né? Depois, a gente viu um jogo em dupla, né? Usando somente a linha de 3 metros, onde o jogo era composto por um ponto só. A equipe que fizesse esse ponto continuava no jogo, aquele que perdesse dava lugar a outra dupla, né? Então, um jogo ali podendo ser adaptado às regras, né? Somente com toque, somente com manchete, saque somente por baixo, enfim. E por fim, no final da aula, um jogo completo, né? Estabelecendo o rodízio normal, com todo mundo passando por todas as posições, o saque sendo realizado por baixo, né? E no final, como eu comentei, o vídeo não tem um momento de volta calma, né? O professor só comenta que é realizado uma roda de conversa, um momento ali de ter um feedback com os alunos, né? Mas no vídeo ele acaba não aparecendo esse momento. Então hoje, na aula de hoje, no vídeo 2, o que é abordado, né? No vídeo 2, vocês terão a oportunidade de assistir, eu vou fazendo, assim como fizemos na primeira aula, um recorte de momentos específicos, né, da aula. Lembrando que essa aula, essa segunda aula, o objetivo principal é treinar o toque e a manchete, né? Então, por que o toque, por que a manchete? Visto que, seguindo uma sequência lógica, a gente veio de um momento de aproximação ao esporte, né? De aproximação aos gestos esportivos, e aí trazendo elementos mais específicos, a gente começando pelo toque e pela manchete, né? Geralmente o toque e a manchete, eles são os primeiros movimentos a serem ensinados durante um processo de ensinamento do voleibol, né? O toque e a manchete, quando a gente pensa no toque, ou o passe, né? E a manchete, eles são muito utilizados quando a gente quer recepcionar um saque, quando a gente vai realizar o levantamento, né? Então, o levantador, ele vai preparar essa jogada para o ataque, né? E até mesmo para atacar. É possível atacar com um passe, né? Com um toque. Às vezes a bola não foi muito bem levantada, né? Ou o nosso terceiro toque, ele não vai ter uma precisão muito boa, uma força muito boa, né? A gente acaba, às vezes, utilizando do toque ou da manchete para passar a bola para a quadra adversária, né? Então, o toque e a manchete são elementos essenciais para um jogo de voleibol, para que o jogo flua
para que a gente consiga minimamente ter uma troca de passes e estabelecer uma troca de bolas entre as equipes, né? É importante ressaltar que numa aula cujo objetivo é trabalhar o toque e a manchete, a gente tem que pensar muito bem em ensinar e mostrar os passos, corrigir quando necessário, né? O posicionamento dos braços, do corpo como um todo, né? Mais especificamente dos braços, das mãos, né? Então, quando a gente pensa ali no toque, né? Aquele movimento onde a gente vai simular um triângulo ali com as duas mãos, né? Um triângulo imaginário com o polegar e o indicador de cada uma das mãos, as mãos bem abertas, né? Os dedos bem esticados e separados, né? Com a mão firme. O posicionamento dos braços, principalmente na questão da manchete, né? Uma mão sobreposta à outra, os braços estendidos. Importante lembrar que a bola na manchete ela vai pegar no antebraço, né? Então é o antebraço que vai fazer esse toque com a bola e não a mão. Então em cada parte aí da aula, em cada exercício que a gente vai trabalhar, é importante que a gente foque nesse posicionamento, né? Principalmente das mãos e dos braços, né? Em alguns casos específicos, a gente vai ver aí com o andar das aulas, né? Do vídeo, a gente vai precisar também controlar esse corpo, né? Um posicionamento de pernas, uma movimentação dos ombros, né? Então, é importante que a gente foque também nessa maneira a qual os alunos estão se projetando e se posicionando, né? Então, para a gente começar o vídeo, dita todas essas informações, eu, eu vou deixar sem o áudio, né? E aí eu vou comentando aquilo que o professor está propondo para os alunos, né? Então, no aquecimento, lembrando que a nossa aula sempre, qualquer aula em qualquer esporte, a gente vai ter um momento inicial de aquecimento, depois um período de parte principal, onde a gente vai de fato buscar atingir o objetivo da nossa aula, e por fim, um período de volta à calma, né? Então, no aquecimento, o professor comenta aí com os alunos que ele vai realizar um aquecimento muito parecido com o que ele chama de aquecimento padrão, né? Quando pensa em ensinamento, em treinamento e até equipes de alto rendimento, geralmente são esses os exercícios que são realizados durante um aquecimento, né? Então, após esse período inicial aí que ele comenta quais são os objetivos da aula, o que vai ser trabalhado, ele relembra um pouquinho o que teve na aula passada, né? Eu vou adiantando aqui. Ele está explicando o posicionamento das mãos, lá, no caso da manchete. E aí depois que ele explicou tudo que vai ter na aula, ele pede para que os alunos fiquem em duplas. E aí reparem que eles estão posicionados na linha de 3 metros, né? Na linha de ataque, um em cada lado da quadra. Lembrando que o vôlei é um esporte o qual a gente tem a rede ali, dividindo os dois campos, né? A quadra adversária e a quadra do nosso time, né? E aí eles vão, semelhante a um movimento ali de handball, arremessando de um lado para o outro, por cima da rede. A ideia é trabalhar as articulações, né? Então, trabalhar a articulação do punho, do cotovelo, do ombro, né?
Neste primeiro momento, alternando as mãos, agora com as duas mãos. E a gente já vai trabalhando o ritmo, né? A noção de força que a gente deve colocar para que chegue na mão do nosso companheiro, né? Agora eles devem saltar e no ar jogar essa bola, né? Então reparem que essa bola está sendo arremessada por trás da cabeça. Os garotos saltam com as duas pernas, pegam esse impulso e quando estão no ar, eles fazem esse arremesso. Agora eles vão pegar um pouquinho mais de distância e a ideia é fazer esse arremesso com a bola quicando no nosso campo, né? Na nossa quadra, e assim ela passar por cima da rede, né? A ideia é que ela não passe por baixo da rede. Aí você tem novamente a necessidade de trabalhar além das articulações, né? Mas um trabalho de ritmo, de dosagem de força, né? Estratégia para a gente saber onde que essa bola tem que quicar para que ela passe por cima da rede e alcance, né, a outra quadra e chegue na direção para o colega. Agora o professor ele explica a nova atividade, onde os garotos deverão focar e projetar o corpo à frente e ao projetar o corpo à frente, fazer uma flexão de tronco aí, né, e voltar totalmente o movimento para o chão, né, assim eles conseguem dar um direcionamento melhor, conseguem imprimir uma força maior. Podem ver que a bola está indo até mais alta, né? Isso tudo ainda no aquecimento. Adiantando um pouquinho, agora o professor ele pediu para que os alunos dessem 3 passos, viessem correndo e depois saltassem com as duas pernas e arremessassem a bola ao chão para que ela quicasse e assim passando por cima da rede chegaria nas mãos do colega do outro lado, né? Ele comenta no vídeo que a ideia desse exercício é simular um movimento de ataque, né? Ou de saque, onde você vem em projeção, e a ideia é que quando a gente. Muitas vezes a gente vai atacar ou até mesmo bloquear, né? A gente precisa desse deslocamento, desse salto, né? Que a gente salte com as duas pernas, não é para saltar com uma perna só, é o que ele está explicando agora. Ele pede para que os alunos foquem em dar os dois passos, e aí, junto com as duas pernas, seja realizado o movimento do salto, e aí, no ar, eles arremessam a bola em direção ao solo, para que ela quique e vá até o companheiro, né? Depois disso, ele aproxima novamente os garotos. Por mais que o foco da aula seja o toque e a manchete, ele utiliza da cortada aí, né? Cortada que é um movimento de ataque, um movimento de saque, né? Então, somente para aquecimento, manter esse aquecimento, ele pede que eles se aproximem ali na linha dos 3 pontos não, dos 3 metros, desculpa. Eles devem levantar a bola com uma mão e cortar com a outra, né? E aí agora que ela passe por baixo, né? Que a bola
quique apenas uma vez e chegue na mão do colega que está do lado oposto. E aí, como uma progressão, adiantando um pouco o vídeo, ele vai afastando um pouquinho mais os garotos, né? Eles vão tomando um pouquinho mais de distância, vão jogando a bola um pouquinho mais alta. E agora, ao invés de passar por baixo, a ideia é jogar ela forte no chão, quicando na sua própria quadra, para que passe por cima da rede e chegue no colega. Então, tomaram uma distância maior, jogaram bem alto e com força, cortaram em direção ao solo para que a bola quicasse e fosse para o outro lado por cima da rede, né? Agora saltando, ainda não há correção do movimento, né, da cortada, nem do saque, né? Somente com um aquecimento. Agora eles jogam para o alto. E cortam. A ideia é a bola passar por baixo da rede e chegar até o colega. Ainda mantendo o aquecimento, ainda em duplas, né? Ele começa com um exercício específico de toque e manchete, né? Então, agora sem a rede, né? Um de frente para o outro. Uma distância aí talvez de 3 metros entre eles, um pouquinho mais. Eles vão fazendo exercício de toque. Nesse exercício de toque livre aí, né? Ainda assim sem muita correção. Agora só manchete. E agora o professor coloca um exercício que é muito comum, que é o ataque e defesa. Onde um vai atacar, dar a cortada, o outro vai recepcionar, fazer a defesa com a manchete, e aí ao devolver, aquele que atacou, ele vai levantar para aquele que defendeu na primeira possa atacar na segunda, né? Reparem que nesses dois garotos, eles talvez sejam aqueles que conseguem fazer melhor esse movimento. Então, a cada 2 toques na bola, a ideia é que um seja cortada, né? Então, pensando que o jogador A ele vai começar cortando, o jogador B vai fazer o movimento da manchete, recepcionar essa bola, né? Fazer o movimento de defesa. Ao voltar a bola para o jogador A, ele de toque ele vai levantar essa bola para o jogador B atacar na sequência. E aí, para finalizar o aquecimento,
os garotos um exercício de ataque, né? Eles jogam a bola sem passe, sem toque, sem nada, eles jogam na mão do professor. O professor também só joga a bola numa altura próxima à rede, eles devem vir se deslocando e aí saltar e fazer o movimento de ataque. Sem correções, sem muitos gestos técnicos, né? Somente para aquecer mesmo. O último exercício do aquecimento. O professor faz dos dois lados. A ideia é que possamos treinar a mão direita, a mão esquerda, né? Ainda mais num processo de iniciação esportiva, onde a gente não quer especializá-los, os alunos, né? Desde o início, né? Que a gente consiga trabalhar a bilateralidade, mas se for um contexto mais específico, né? Alunos mais avançados, aí eles já poderão ter um direcionamento se tem maior facilidade com a mão direita ou com a mão esquerda, né? E aí a gente descobre se serão canhotos ou destros. Agora o professor vai iniciar a parte principal da aula. Como eu falei, é uma aula de toque e de manchete, né? Então, ele vai começar pelo toque. Nesse primeiro exercício de toque, ele vai pedir que os alunos fiquem em duplas, um de frente para o outro, sem a rede. Ele relembra o posicionamento dos braços, das mãos. A mão firme, mão bem aberta, os dedos estendidos. E aí ele comenta e faz esse primeiro exercício de duas maneiras. Uma, vocês poderão ver com o áudio aí no computador de vocês. Ele pede para fazer um barulho, né? Justamente para os alunos baterem na bola. Ela vai fazer mais barulho. Aí ele explica o movimento dos braços, né? Importante que os braços permaneçam estendidos, né? Termina com o braço estendido. E depois um segundo movimento, e aí sem tanto barulho, sem tanto bater na bola, né? Um movimento de condução da bola, né? Ele relembra várias vezes que a condução não é permitida no vôlei, né? Mas aí é só para treinar o movimento da entrada embaixo da bola, né? A condução, o movimento de condução, se ele é feito rápido, ele não é considerado uma infração, né? Ele explica que a ideia é fazer esse movimento de entrar embaixo da bola, com a bola aí na direção do rosto, né? Fazendo esse movimento com os cotovelos e dando uma direção melhor para a bola, né? Esses movimentos no vôlei, no jogo, eles não são permitidos, né? Fazer essa parada da bola e depois jogá-la para o companheiro, né? Isso é considerado 2 toques ou condução de bola. Mas estamos iniciando o ensinamento desse fundamento, né? Posteriormente, o professor mantém as duplas, um da dupla fica sentado aí na arquibancada, o outro fica de pé. O professor comenta que esse exercício sentado, a ideia é forçar os alunos a manterem um posicionamento agachado, né? Durante o jogo, em alguns momentos, o aluno ele terá que se agachar para que ele consiga fazer o toque, fazer o passe, né? E aí ele explica o menino ou a menina que está de pé, que joga numa altura boa, né? E que quem está sentado faça o movimento do braço, do cotovelo, das mãos. Com a bola, a ideia é que a bola esteja na direção ali do rosto, né? Não pode estar muito baixa nem muito alta.
Depois eles vão trocar, né? Quem está sentado levanta. Quem estava de pé senta. Depois o professor coloca uma dinâmica maior. Os alunos que estão de pé, eles devem fazer uma dinâmica de movimentação, né? Então eles jogam para o aluno que está sentado. Aquele aluno que está sentado faz o passe. E aí o aluno que está de pé, ele pega a bola e passa para o próximo. Então a gente consegue trabalhar até uma parte de condicionamento, né? Que os alunos não ficam tão parados. Novamente vai alternando, quem estava sentado fica de pé e vice-versa. Agora os alunos afastam um pouquinho. Quem está sentado, na realidade, agora vai levantar para fazer o passe e sentar. Então a gente pode até fazer um trabalho, entender que é um trabalho até de força, né? Porque os garotos vão precisar sentar, levantar, né? E aí o professor explica o quão importante é esse movimento do agachamento, né? No vôlei, às vezes a bola vem muito baixa e você precisa fazer esse movimento, né? Então, os garotos sentam, levantam, fazem levantamento, sentam novamente. Pode fazer por tempo, por repetições, né? Cada um faz 5, cada um faz 10, enfim, depois troca. Pode fazer a dinâmica também de movimentação, né? Assim como no exercício anterior, quem está de pé vai rodando, né? Entre a fila. Depois desse exercício de sentar, levantar, agora o professor vai fazer um exercício de deslocamento, né? Os garotos vão de frente, de costas, fazendo movimento de toque em duplas. Esse é o momento do professor até ficar um pouquinho mais próximo, né? Ele vai em cada dupla, ver o que eles estão fazendo, né? O que pode melhorar, o que deve ser corrigido. Frente, costas. Depois o professor fala para que essa bola seja lançada bem no alto, né? Essa bola ganha altura. Depois o professor aproxima eles novamente. Faz um trabalho aí progressivo, né? Onde a ideia é que eles fiquem contando os toques, né? Que eles deem um toque e um toque para o colega devolve com um toque. Aí aquele que iniciou dá 2 toques na bola, passa para o colega recepciona e dá 2 toques, né? E aí progressivamente a ideia é que eles cheguem em 10 toques, cada um dê 10 toques, sem deixar a bola cair, né? É um desafio, é uma atividade lúdica, né? Os garotos alguns têm alguma certa dificuldade, né? O professor até comenta que o segredo é deixar a bola um pouquinho mais baixa, né? Não fazer esses toques para você mesmo jogando a bola muito alto, isso deixa o exercício mais difícil, né? Quanto mais próximo da sua mão, uma altura um pouquinho mais baixa, os alunos conseguem ter um maior êxito, né? O professor para, corrige, agora ele fala, né, para deixar a bola um pouquinho mais próxima, né, não deixar ela muito alta. Só o último toque para que esse toque seja um pouquinho mais alto.
Agora o professor pede que seja realizada o passe em suspensão, né? Que esse toque seja realizado com um salto. Quanto esse trabalho é importante, principalmente para quem é levantador, né? Precisa saltar. E no ar, no ponto mais alto, é realizado o passe, né? Então o colega aí, ele está segurando a bola sem nenhum movimento específico do vôlei, né? Ele joga bem alto. E aí o colega que deve realizar o movimento, ele salta com as duas pernas. E aí faz o passe. Esse exercício pode ser feito por tempo, né, ou por repetições, né? Cada um da dupla faz 10 vezes, 15 vezes, ou a gente pode dividir aí por tempo. Podemos colocar outras progressões, né? Dependendo do nível da turma, né? Que esse garoto que joga a bola para o alto, ele possa fazer um movimento específico, né, do vôlei, né? Ele pode jogar para o colega tocar em suspensão, fazendo uma manchete ou um toque parado, né, sem saltar. Mas isso vai depender muito do nível da turma, né, dos alunos. Agora, trazendo ainda mais elementos específicos do jogo, agora cada um da dupla fica de um lado da quadra, posicionados na linha dos 3 metros, na linha de ataque, e aí fazendo toques, né, por cima da rede. Aí o professor pode ir corrigindo, verificando como está cada dupla. Os exercícios anteriores de suspensão, né, o toque com suspensão, aquela parte mais lúdica de dar um toque, depois 2, depois 3, enfim. Pode ser feito também com a rede, né? Sempre corrigindo, mostrando a melhor maneira de execução, quais são os erros, o que precisa ser melhorado, né? Evoluindo aí, o professor explica que é importante que o braço já permaneça ali estendido, né? Pode ver que os alunos, eles nem descem mais o braço, né? O braço já fica estendido ali, elevado, enquanto isso facilita, né? E aí, por último, o professor pede que essa bola seja mais alta, né? O último exercício de toque, ele pede que os alunos mantenham uma progressão, né? Eles estão no fundo da quadra, eles vão fazendo toquinhos entre eles, e aí quando chegam próximo da rede, eles fazem o toque por cima da rede, chegando no colega, né? Então reparem aí que eles saem do fundo da quadra, fazendo toques para eles mesmos. E a gente vai treinando o controle do corpo, né? Essa questão do deslocamento, né? Obviamente, se deslocar tocando para você mesmo não faz parte do jogo, né? Mas é importante a gente ter uma noção de tempo de bola, né? Noção espacial. Chegando ali perto da rede, o que a gente... Quanto de força deve ser
colocada, né, para que a bola chegue no companheiro. Além da força, né, que a gente consiga direcionar esse passe, né. Terminando a parte de toque, agora o professor comenta dos exercícios de manchete, né, aí ele foca bastante no posicionamento, quanto é importante a gente ter um posicionamento ideal de pernas, né? Em alguns momentos a gente vai estar com as duas pernas afastadas, paralelas ali, né? Em alguns momentos até para proteger a rede ali, talvez um levantador, que é o que ele está explicando agora, a perna que está próxima à rede é a perna que deve ir à frente, né? No caso ali, a perna direita, se estiver próxima à rede, é a que tem que estar na frente. Se for a perna esquerda, a chance de você tocar na rede, fazer uma infração é muito grande, né? E aí, no movimento da manchete, o professor comenta que a bola tem que bater no antebraço, não é na mão, não é no braço, é no antebraço. É o antebraço que vai direcionar essa bola. E o quão importante é que o movimento da manchete, o direcionamento da bola, é a articulação do ombro, é o ombro que faz esse movimento, né? Olha só, o braço totalmente estendido, antebraço, e não a articulação do cotovelo, ó. Se dobrar o cotovelo, a bola não vai ter esse direcionamento. Então, o braço estendido é o ombro que vai fazer principalmente esse movimento. A flexão do cotovelo, ela se dá quando a bola está muito baixa, né? Quando a gente tem que salvar a bola sem dar um direcionamento específico para ela, né? E sem terminar aí que ele fala esticar o braço, a anteninha aí, é só uma mão sobreposta à outra, né? Fechando com os polegares e terminando o movimento, né? Depois que tocou a bola, que o braço permanece estendido, finalizando o movimento. E aí, depois dessas explicações, ele inicia os exercícios somente um da dupla fazendo, né? Um segura a bola, lança e o outro dá a manchete. Esse é um exercício inicial, né? E aí novamente pode ser por tempo ou por repetições, né? Aí vai trocando. E aí um segundo momento, os dois da dupla vão fazer, né? Adiantando aqui. Os dois da dupla trocando bolas somente de manchete. Começa curtinho, um próximo do outro. Pode ver que a manchete eles têm um pouquinho mais de dificuldade, né? A bola fica mais vezes no chão, sai um pouquinho do controle. E aí aos poucos vai aumentando essa distância, né? Depois uma forma de progressão. Recepciona com a manchete e dá o toque. Recepciona com a manchete e dá o toque. O professor comenta, né, que a manchete é
o momento de recepcionar o saque, né? Muito provavelmente o saque ele vai ser recepcionado com a manchete. O segundo passe, toque na bola, é o passe, né? O toque do levantador. Então, é isso que eles estão tentando fazer, né? O primeiro toque, a manchete, o segundo, o passe, né? Obviamente, você não vai recepcionar e você mesmo levantar, mas esse exercício a gente contempla esses dois elementos fundamentais para o jogo do vôlei, né? Depois, o professor afasta eles um pouco, né? E aí é como se fosse um joguinho que ele faz, cada um numa lateral da quadra, né? A ideia é fazer a manchete, que a bola quique uma vez e chegue no colega, como se fosse um jogo de tênis aí de manchete. E aí a gente consegue trabalhar um pouquinho mais a força, né? Direcionamento da bola, à medida que a distância é um pouquinho maior, né? Enquanto eles têm que se colocar, né? Se posicionar para a bola que está vindo, né? Reparem no posicionamento das pernas, né? Alguns deles colocam uma perna na frente da outra e aproveita esse impulso do corpo, né? Para colocar mais força na bola. A questão daquele exercício de progressão, né, de dar um toque, o outro dá um, depois o outro dá dois, o outro dá dois, também pode ser feita com a manchete, né, o vídeo mostra isso. Aquela coisa um pouquinho mais de desafio, uma coisa mais lúdica, né, para os alunos. E aí o professor faz esse momento de feedback, né, comenta alguns aspectos que ele percebeu dos alunos, da aula. Talvez seja um momento de perguntar também para os alunos o que eles sentiram, quais foram as dificuldades, o que eles sentiram mais à vontade de fazer, o que poderia ser feito de maneira diferente. Lembrando que essa turma aí é uma turma mista, né? Então, a gente vai partir aí para o final, onde o professor vai colocar um joguinho, né? Diferente do vídeo 1, essa turma está um pouquinho mais cheia, então tem 7 de cada lado. Então, são times mistos, e aí o professor coloca um jogo completo, ele explica aí um movimento ali de rodízio, né? Então, é um jogo não com todas as regras oficiais, né? Partindo de cara aí com o número de jogadores, né? Tem um jogador a mais. Mas ele estabelece, a gente pode fazer um rodízio ali, talvez com 3 no ataque, 4 na defesa, né? E aí girando entre eles. O professor explica como que deve ser essa rotação no rodízio, né? Colocando algumas regras, no caso aí o professor utilizou o jogo com um saque somente por baixo, né? E aí é o momento de a gente focar, podemos colocar que a recepção do saque por baixo tem que ser feita com a manchete, depois o passe, trazer os elementos que foram aprendidos na aula para um jogo, né? Aí vai ter bloqueio, vai ter o ataque, enfim. Mas que a gente consiga trabalhar o que foi proposto como o principal objetivo da aula e o que foi trabalhado na parte principal da aula, né? Aí no fim o professor comenta como que se deu a aula, quais são os próximos passos, né? Como progressão a gente vai ver nos próximos vídeos. Novamente, o vídeo não mostra o momento de volta à calma, né? O alongamento,
A roda de conversa ele já até realizou, né? Mas é importante que a gente faça esse encerramento, né? O alongamento de membros superiores, inferiores. E aqui são só alguns exemplos, né? A gente consegue, com turmas menores, fazer adaptações, com turmas mais avançadas. Muitos desses exercícios eles podem ser feitos, né? Se a gente pensar em turmas menores, às vezes o exercício do banco, de sentar e levantar, tem que ser em um local um pouquinho mais baixo, né? Talvez não consigamos fazer aquela rotação da fila aqui dos alunos que estão em pé. Sempre adaptando as nossas aulas, obviamente tentando seguir o objetivo pode ser o mesmo, né? Nessa aula foi trabalhar toque, manchete, mas a gente consegue fazer essas adaptações. E reparem que no jogo os alunos estão usando bastante a manchete. Levantamento, até o próprio ataque de toque, né? E os alunos gostam também quando encerra com o jogo, né? Eles estão, se é numa aula de voleibol, eles estão buscando aprender os elementos para que eles consigam melhorar o seu jogo, né? Então, seja numa aula de educação física ou alguém que está treinando o esporte dentro de uma escolinha, dentro de um clube, né? Eles fazem tudo isso para que eles consigam jogar, né? Estejam aptos a jogar. Então, é interessante que no final da aula tem esse joguinho e aí eles vão até percebendo a evolução deles nesses joguinhos no final do jogo, da aula, né? Bom, esse é o segundo vídeo, né? A segunda aula prática. Espero que vocês consigam assistir os vídeos com calma aí, ouvindo o que o professor tem a dizer e pensem aí como que vocês agiriam se vocês fossem os professores, se vocês estivessem dando a aula, se vocês fossem os alunos, né? É importante nesse processo de ensino-aprendizagem que a gente tenha empatia, né? Que a gente se coloque no lugar do outro. Isso facilita muito o processo, né? E aguardo vocês na quinta-feira para a gente debater um pouquinho sobre o vídeo 3. Agradeço a todos vocês, desejo um bom fim de semana, um bom fechamento aí das provas interativas e até quinta-feira, nossa terceira aula prática à noite. Muito obrigado, tchau, tchau.